Olá, bom dia. Estamos em mais uma quarta-feira aqui reunidos para conversar sobre o livro Os Prazeres da Alma, do Hamed, que fala sobre os potenciais humanos. E hoje nós vamos conversar e iniciar a conversa, porque semana que vem tem mais um capítulo, mais uma chave simbólica sobre a sabedoria. Vamos começar. Ter sabedoria consiste em possuir uma leitura do mundo voltada para o senso íntimo, a capacidade de receber informações sobre as mudanças no meio, externo ou interno, e de a elas interagir, exprimindo atos e atitudes únicos e originais. Então, ele já dá mais ou menos o resumo, né, daquilo que vai ser comentado hoje, e ele traz a simbologia como essa chave de leitura do mundo. Então, seria essa nossa capacidade interna, inata, né, inerente a todo ser humano, de analisar a vida a partir dessa leitura do mundo, né, do mundo íntimo, claro, né, mas também do mundo exterior, mas a partir dos nossos valores essenciais, da nossa essência. Ele vai começar falando. O sábio, por ter plena consciência da impossibilidade de possuir o conhecimento absoluto, reconhece com humildade as muitas coisas que ignora, não incorrendo na presunção de tudo saber ou conhecer. Aliás, o orgulho inibe a compreensão de tudo aquilo que se alcança com humildade. Então é bonito perceber que, na verdade, o sábio não é orgulhoso, pelo contrário, ele sabe que é impossível saber toda a verdade. A gente vai percebendo, e eu imagino que talvez vocês já tenham tido uma percepção parecida, de que quanto mais acesso ao conhecimento a gente tem, mais a gente vai percebendo que, na verdade, a gente sabe muito pouco, que, na verdade, o mundo e as ideias são muito mais vastas, até a realidade. Se a gente começar a realmente se questionar, a gente percebe que até a nossa leitura da realidade é muito superficial e que isso vai aumentando cada vez que a gente ganha essa autonomia interior. E conhecimento também, claro, o conhecimento ele é sempre bom, ele é sempre útil, mas quando ele é aplicado na nossa vida, quando ele é aplicado àquilo que nos cerca, a gente vai percebendo o quanto de ganho de profundidade que a gente vai tendo na vida, né? Porque às vezes a gente está ali tão focado em ter conhecimento e aumentar o nosso conhecimento, né? Mas de não aprofundar tanto na vida, que seria realmente essa aplicação desses valores que até então a gente aprendeu, conquistou por meio do conhecimento, né? Então, o sábio seria essa pessoa humilde, que entende que ignora muita coisa, que a verdade dele não necessariamente é a verdade, e porque exatamente esse orgulho acabaria inibindo, inclusive, o conhecimento e o aumento desse conhecimento. A gente vai vendo que as coisas são muito relativas. A pessoa sábia não se opõe à ação da natureza, mas entra em sintonia e atua juntamente com ela. Todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. É bonito quando ele fala isso, porque vai muito ao encontro do que outras doutrinas filosóficas, orientais principalmente, falam que seria a gente perceber o divino e perceber a vida a partir das leis da natureza, que essas leis naturais, elas são, na verdade, as leis divinas, e que estaria tudo ali presente na natureza, né? Quando desprezamos a nossa fonte de sabedoria interior, propriedade inata de todos nós, rejeitamos parte importante da nossa realidade interna, porquanto as leis de Deus estão escritas na consciência. Aí ele vem dizer o que seria essa expressão consciência. A expressão consciência aqui utilizada pelos guias da humanidade tem a mesma significação de espírito, pois se as leis divinas estivessem simplesmente na área consciencial do ego, que seriam as sensações, as percepções, as emoções, as motivações, não teríamos maiores dificuldades de compreendê-las ou de aplicá-las. Então ele fala muito de que na verdade essa consciência seria muito mais e que é uma questão que a gente já volta de outros capítulos, né? A consciência para ele seria um sinônimo de espírito, que seria a nossa essência, essa nossa parte mortal, essa parte que está dentro de nós, né? E que, na verdade, o que a gente precisaria fazer é sempre fazer revelar essa parte mortal nossa. E quando a gente despreza aquilo que a gente já tem dentro de nós, porque as leis divinas elas estão inscritas, né? Elas estão ali escritas dentro
do nosso âmago, da nossa essência, do nosso ser imortal, que veio já acumulando várias experiências, né, durante várias vidas, mas que conhece as leis, né, divinas, a gente vai se perdendo. Se a gente não toma contato com essa realidade, é como se a gente deixasse de travar contato com talvez com o mundo em geral, porque é a partir do nosso interior que a gente vai se comunicar com o exterior. E essa é uma verdade também, assim, dita, inclusive, em várias filosofias orientais também, que a forma como eu olho para dentro, como eu me vejo, é a forma que eu vejo fora. Então, às vezes também, se a minha visão externa está muito contaminada, né, eu não consigo ter essa visão interior de quem eu sou. Então, é um caminho de mão dupla, né? Então, ele vai falar aqui: ao ignorarmos o potencial em nossa intimidade, nosso campo de visão existencial fica obscuro e distorcido, e não conseguimos nos firmar perante a existência. O sábio tem plena certeza de que é soberano e escravo do próprio destino, senhor supremo de seus atos e prisioneiro dos seus efeitos compulsórios. Aqui me vem muito aquela questão de que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Que seria a mesma coisa que a lei de ação e reação, né? Que eu tenho meu livre-arbítrio, que as minhas ações são baseadas naquilo que eu escolhi fazer. Claro, às vezes o livre-arbítrio ele é um pouco mais limitado, mas em geral existe, né? Existe esse livre-arbítrio. Então, a gente tem sim a possibilidade de escolher os nossos atos, mas as consequências dele, aí são os efeitos compulsórios, né? Que a gente não pode afastar, que a gente não consegue afastar. Então, o sábio, ele tem consciência disso, de que aquilo que ele está pensando, aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele está atuando no mundo, aquilo está reverberando e criando consequências na vida dele, né? Então, presta atenção também mais nisso, porque se a colheita não está sendo boa, refaz a semeadura, refaz, né? Planta novas sementes, trata melhor a terra. Os grandes educadores da humanidade são considerados homens de sabedoria. São eles que caminham à frente no tempo e no espaço, revelando-nos capacidades e habilidades ocultas que sempre existiram dentro de nós. À custa de muito trabalho e enormes sacrifícios, os pioneiros sapienciais utilizam como eixo principal de suas lições a importância do reino interior, ensinando-nos com notável propriedade que o mundo a ser desvendado está no âmago da criatura, que o divino está no humano perfeitamente, as palavras de Jesus Cristo. O reino de Deus está no meio de vós. Então, realmente, esses grandes ícones da humanidade que passaram ao longo do tempo, e Jesus, né, é um desses, talvez o maior que passou aqui pelo nosso orbe, mas você vai vendo que todo o trabalho grandes filósofos, né, Buda também, de outras religiões do mundo, você vai percebendo que todos esses grandes expoentes, o que eles fizeram foi tentar nos revelar o nosso próprio mundo interior e de dar um enfoque, de dar um foco principal para, olha, para e observa o que está dentro de você, as respostas já estão dentro de você. Então é muito bonito quando ele fala ali das palavras de Jesus Cristo, né? O reino de Deus está no meio de vós. E é bonito essa passagem da Bíblia no meio, porque outras doutrinas e outras filosofias no mundo também coincidem nesse conceito, que é mais ou menos assim: o espírito seria esse centro, né? Esse centro imutável, mais estável, cheio de virtudes e de valores, essa parte mais imortal mesmo. E tudo ali à volta, né? Seria essa nossa parte mais material, essa parte transitória, essa parte que acaba, essa parte que não é a nossa essência, que está ali no centro. E a essência seria exatamente esse Deus que habita em nós, que é o nosso espírito, que é realmente essa consciência de que existe algo além e de que as respostas de fato estão dentro de nós. Então é bonito, o reino de Deus está no meio de nós, que seria nessa nossa parte imortal.
e seria para ali que a gente deveria olhar, né? Então, é uma coisa que a gente comenta com uma certa frequência que podem estar acontecendo muitas coisas na nossa vida ao redor, né? Muitas coisas ruins, às vezes muita coisa boa, às vezes muitos desejos, às vezes muitos apegos, mas a gente tem que estar ali, firme, né? No nosso centro. Não deixar nem com que a tristeza fique grande demais e nem a felicidade, a euforia demais. Manter esse centro. E isso para todas as coisas, né? O reino de Deus está no meio de nós. Muito bonito. A partir disso, compreendemos que o modo de ensinar de todos os grandes mestres baseava-se fundamentalmente na educação como método de percepção e, ao mesmo tempo, de desenvolvimento dos talentos inatos, a vocação peculiar e espontânea existente dentro do próprio homem. O verbo educar vem do latim, educare, e significa a ação de lançar para fora, colocar à mostra, tirar de dentro. Eu acho muito bonita essa definição de educare, que é essa de revelação, de colocar para fora, de revelar para o mundo. E quando ele fala que, na verdade, a educação, ela seria o nosso método de percepção. Então, é a forma, a educação teria o papel de revelar a forma como eu percebo o mundo. E a minha forma única, já que a minha essência também é única, é divina, seria essa revelação. Então, a educação, na verdade, ela teria que ter o papel de nos fazer perceber a realidade, de nos perceber, para então entender a realidade também, e depois de desenvolver os nossos talentos inatos. E que é uma coisa que hoje em dia mudou um pouco o paradigma, né? Às vezes a gente ocupa determinadas profissões, ocupa determinados espaços e que não tem muito a ver com esses nossos talentos inatos. E não é que tem que ser necessariamente assim. Claro que às vezes a gente pode ter um trabalho e encontrar propósito em outras coisas na vida, é verdade, mas entender que a gente veio aqui para desenvolver esses potenciais inatos e que eles podem ser feitos de vários modos, não necessariamente precisa ser no nosso trabalho, mas esses nossos potenciais humanos, essas virtudes, elas precisam existir na nossa vida e a gente tem potenciais e tem habilidades também que são só nossas e que então seria esse nosso trabalho de fazer essa revelação, de trazer esse nosso tempero único para o mundo, sabe? Em um mundo de tanta superficialidade, mas também da gente querer harmonizar tudo, né? Harmonizar no sentido de deixar tudo e todos iguais, seria mais de pegar a sua individualidade e saber que aquilo cabe no mundo, que aquilo tem um papel bonito no mundo e que você veio aqui exatamente para isso. Então, quem sabe no futuro a educação possa de fato coincidir com essa etimologia que está aqui, que é no sentido de eu pego todas essas questões e eu revelo melhor. Então, por exemplo, um professor, o papel dele seria pegar o que de melhor existe naquela pessoa, os potenciais dela e trazer para o mundo. E isso para inspirar a vida, para inspirar o mundo. Então, esse seria de fato o papel da educação, e que é muito bonito, né? Educar não é obrigar ou constranger alguém a aprender por meio da força ou da pressão moral, mas exprimir e liberar a potencialidade do ser. Então, você vai vendo os conceitos que ele vai mostrando de educação, que não são tão usuais, né? Porque a gente tem, principalmente nos dias de hoje, essa necessidade de todos os alunos vão fazer a coisa da mesma forma, né? Vão fazer determinada coisa da mesma forma, sem ver que as potencialidades são diferentes, mas principalmente educação para a vida, né, gente? Claro, a de ensino tem que ter métodos, tem que ter regras, isso é uma verdade, mas dessa educação ir para além, né? De ser educação da vida, dos valores, das virtudes mesmo. Então, aí ele continua: também não é imprimir, porém fazer brotar ou emergir os dons subjacentes. Menos ainda seria formar, impondo uma forma. Ao contrário, seria desentranhar do mais fundo da criatura o seu próprio modo de ser. Encontrar ali as virtudes que aquela pessoa tem e trazer isso à tona. E não formar, né? Que seria colocar numa forma, colocar num padrão. Os métodos existem, devem ser utilizados, né? Mas é entender
que mesmo assim, cada ser humano é único e revela potencialidades diferentes. Seria para isso que a gente estaria no mundo. Platão fala muito sobre isso, né? Outros filósofos também, que o nosso papel seria caber, ocupar exatamente aquele lugar que a gente veio ao mundo para ser. Não necessariamente no trabalho, como eu disse anteriormente, mas seria cada vez mais a gente procurar essa nossa essência no mundo, esses nossos potenciais e ocupar esses lugares no projeto social, em tantas outras coisas, nas nossas relações mesmo, dentro de casa. Não precisa de algo grandioso, mas seria de ir entendendo esses nossos potenciais e colocando eles no mundo, sabe? A conquista da sabedoria proporciona aos homens flexibilidade suficiente para que não mantenham a mente fechada a novas informações e não vivam dentro de regras e padrões sociais rígidos. Porque é isso, né? Seria dar sempre abertura ao novo, à evolução, aquilo que na verdade quer vir à tona. E então, os sábios entendem que o bom senso, unido a uma consciência reflexiva voltada para o conhecimento original, deve anteceder a toda decisão, opção ou solução. Então, o que ele faz? Ele faz essa consciência reflexiva, ele se volta para dentro, ele se volta para esse conhecimento profundo que ele já adquiriu, para então tomar as decisões, para então encontrar soluções, para então decidir sobre a sua vida. Eles não deixam que instruções, classificações e análises acumuladas no decurso dos tempos sufoquem a sabedoria primitiva contida na própria alma. O propósito A propósito, as regras injustas da sociedade e as religiões fundamentalistas, presas a modelos rigorosos e a severos padrões de pensamento, funcionam como autênticos entraves à sabedoria interior. Então, a gente vê muito religiões muito inflexíveis, com dogmas algumas vezes já ultrapassados. Você vê que ao invés dele dar para o indivíduo essa autonomia, para se entender, para olhar para dentro, para se melhorar, é como se, ao invés disso, ele criasse determinados entraves, né, de sabedoria, como forma de não expandir o espírito e ficar ali muito preso em certos dogmas, em coisas que não vão muito agregar ao ser imortal que ele é, né? Os sábios aprenderam que muitas vezes os procedimentos e hábitos de uma época repercutem de tal forma sobre as pessoas que elas passam a vê-los primeiramente como normas ou regras sociais, depois, ao longo dos séculos, como valores ou condutas morais, por fim, ao ponto de considerá-los como leis ou ordens divinas. O Criador não estabeleceu leis que em outras épocas ele teria proibido. Aqui é interessante porque, na verdade, ele comenta que muitas das coisas que a sociedade hegemônica, que as classes hegemônicas, porque assim, se a gente para pensar, muitas das leis, muitos dos dogmas que foram criados foram por conta das classes dominantes, de quem estava no poder, sejam os reis, depois a nobreza, depois os sacerdotes, enfim, o clero, né? Enfim, várias pessoas estiveram ali no poder. Então, necessariamente, também eram essas pessoas que criavam as normas sociais. Só que o problema é a gente identificar essas normas sociais feitas para, né, naturalmente atender os anseios, atender essas provocações dessa sociedade, de passar a entender essas normas humanas como normas divinas, que não é, né? As leis de Deus são imutáveis, e a gente vê que as leis humanas, que as normas sociais, elas vão mudando e evoluindo ao longo dos séculos, assim como o planeta, mas que elas não são imortais, até porque elas não vieram de Deus. Então, muitas dessas normas sociais, na verdade, elas não estão ao encontro daquilo que seriam as leis divinas, mas natural também de um mundo de dualidade que a gente vive, de um planeta de provas e expiações pelo qual a gente, né, tá aqui encarnado, né? O Criador, então, não estabeleceu leis que, em outra época, ele próprio teria proibido. Seria bom lembrarmos que as concepções e ideias sofrem interferências de fatores de tempo e de espaço. As pessoas diferem em seus conceitos sobre os costumes, sobre o modo de pensar e agir característico de indivíduo, grupo social, povo e nação, porque eles são constantemente reavaliados e renovados através do tempo e das sociedades humanas. Deus não pode se enganar. O homem
Os homens é que são obrigados a mudar as suas leis porque são imperfeitas. As leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral está fundada sobre as leis que Deus estabeleceu por toda a eternidade. Uma coisa que a gente poderia parar para pensar é que talvez se a gente nascesse, por exemplo, na Ásia, se a gente nascesse no Oriente, a gente seria muito diferente, mas as normas sociais, se a gente para pensar, as leis divinas seriam aquilo que nos unifica, aquilo que nos torna o mundo, de certo modo, não igual, mas as leis divinas operam para todos. Mas a gente percebe que muitas das normas sociais seriam diferentes. Eu, nascida aqui no Brasil, se eu nascesse no Oriente, se eu nascesse na China, se eu nascesse na África, os meus costumes seriam diferentes, várias outras normas sociais seriam diferentes e que, de certo modo, atuariam sobre mim, mas, na verdade, Deus vai muito além disso, né? Então, é a gente não confundir as normas sociais com as leis divinas, que são imutáveis, que são perfeitas. As leis elitistas são transitórias, porque foram criadas pelo prestígio de um grupo social ou pelo domínio de um povo ou nação em determinada época. Todavia, são constantes e imutáveis as leis que Deus estabeleceu para toda a eternidade. Ter sabedoria consiste em possuir uma leitura do mundo voltada para o senso íntimo e de a elas interagir, exprimindo atos e atitudes únicos e originais. Então, voltando aqui para o conceito de sabedoria, né, seria deixar essas normas sociais, pensar nas leis divinas e entender que existe todo um reino interior nosso, dentro de nós, que faria então essa leitura do mundo a partir dessas leis divinas. E é interessante porque a gente perdeu muito contato com isso, com essa visão simbólica da vida, né? A vida está sempre. E foi uma percepção que eu fui ganhando ao longo dos anos de que a vida está sempre conversando com a gente, por intermédio das pessoas que colocam no nosso caminho, por intermédio das situações, das circunstâncias, e se a gente tivesse olhos de ver e boa vontade, de verdade, a gente perceberia que não tem esse acaso que a gente entende, que mesmo durante o nosso dia, as coisas que acontecem ali, elas não são aleatórias. Então, seria até muito mais fácil a gente lidar de uma forma proativa e de uma forma, eu acho, mais leve, porque ao a gente entender o que a vida está querendo com a gente, para onde ela está nos levando, é que a gente faria melhores escolhas, tomaria melhores ações, decisões. Então, a gente pode pensar assim, e eu não sei se já aconteceu com vocês, mas você está na fila, no caixa, e aí você entra em uma fila que de repente para. Aí você olha para do lado, que parece ser menor, e vai para lá. Só que aí aquela fila, então, para também e a outra volta a correr. E aí você pensa assim, gente, será que a vida não está querendo me mandar algum sinal de que eu preciso ter paciência? Ou às vezes, né, a gente vai para o emprego, começa a ter problemas de relacionamento, é, sai do emprego, vai para outro emprego, encontra a mesma coisa. Será que a vida não está entendendo que a gente tem que melhorar a nossa relação com as pessoas, tem que mudar a nossa forma de se relacionar, né? Então, é parar para analisar o que o mundo está contando para nós sobre nós. Porque se a gente para pensar, um acontecimento não estaria na nossa vida se ele não tivesse significado. Se a gente entende que não existe causalidade, se a gente entende sobre a lei da ação e da reação, a gente perceberia um pouco mais que a vida de fato está nos contando sobre nós, sobre os nossos aprendizados que a gente deveria estar fazendo ali, sabe? Então, essa leitura do mundo, e que então seria essa sabedoria, seria exatamente isso. É a gente ter esse olhar mais profundo para a vida, porque sabedoria não é conhecimento. Sabedoria é o tanto que eu consegui, a partir daquilo que eu sei, a partir daquilo que eu vejo, a partir daquilo que eu estou analisando, aplicar na minha vida. E a vida realmente é esse palco em que tudo está acontecendo e que seria o nosso caminho de encontrar essa sabedoria, olhar cada vez mais para aquilo que a vida está nos dizendo, sobre os fatos, principalmente aqueles que se repetem,
mas sobretudo com as pessoas, sabe? É engraçado porque se você tem esse olhar mais aberto para a vida, a gente está aprendendo com as pessoas e com as situações. Às vezes, aprendendo coisas positivas, às vezes aprendendo coisas que a gente não deveria fazer, aprendendo com o outro. Bom, observando essa atitude aqui que eu vi que não é legal, também eu não faço, porque sofri com isso pelo outro, mas entende? É esse olhar de que a vida cuidadosa que é, bonita que cheia de sentido que tá ali o tempo todo nos trazendo pecinhas de um quebra-cabeça que, se a gente se atentar mais, a gente vai perceber, olha, eu acho que agora chegou o momento de eu mudar isso aqui. E o quão mais leve seria, né, gente? Porque a gente comenta também, assim, muito sobre uma questão da lei da ação e da reação, que a gente não necessariamente precisa da dor para evoluir, né? Talvez a gente ainda precise, porque a gente tem esse trabalho muito rudimentar de deixando a vida acontecer, as consequências se darem, sem entender o que a vida está querendo dizer. Então, talvez se a gente se antecipasse, que nem é se antecipar, na verdade é fazer o nosso papel de estar presente na vida, a gente poderia mudar muito mais, não pela dor, mas pela consciência, pela expansão da consciência, que não se dá necessariamente pela dor. Né? Pode ser que você tome esse papel mais proativo de perceber, olha, se isso está se repetindo, a vida quer que eu mude. E se a gente não muda, é normal que a vida vá trazendo mecanismos mais drásticos para conseguir que a gente mude esse patamar evolutivo. Eu sempre falo que a vida é bonita porque ela sempre trama para a nossa evolução e para o nosso aprendizado. Então, seria muito mais o nosso papel despessoalizar. Então, entender na verdade, o mundo diz sobre nós, mas que, na verdade, às vezes, se não fosse por intermédio daquela pessoa, seria por outra. Porque, na verdade, o que a vida está querendo é que a gente aprenda a lição. E, às vezes, a gente só aprende repetindo várias vezes aquele erro. Então, é entender que talvez aquela pessoa até ali, ela tenha sido colocada não para ser o seu algoz, né? Mas para que você realmente tome consciência que, se não fosse por intermédio dela, seria por outra pessoa, seria por outro evento, seria por outra circunstância. Então, é mudar o foco, é focar o que eu tenho que fazer de aprendizado aqui. Esse tem que ser o foco, e não as pessoas envolvidas, as circunstâncias envolvidas. É muito o que a gente comenta aqui de tomar o suco de laranja, que seria esse aprendizado da vida, e deixar todas essas cascas fora. Eu não carrego essas cascas comigo, eu não carrego essas circunstâncias, eu não carrego essas pessoas, essas situações que me foram doloridas. Eu tomo o suco, porque ao tomar o suco, esse aprendizado, é como se fosse extrair as lições, né? Então, eu tomo isso. Ou seja, isso realmente vira aprendizado na minha vida e eu sigo com o aprendizado, mas deixo tudo isso de lado, todas essas pessoas, todas as situações, todas essas coisas que muito provavelmente me foram muito doloridas, às vezes não, né? Também são com as grandes alegrias que a gente aprende, mas enfim, também são com as grandes dores. Então, é deixar essas cascas de fora e beber o suco e aprender. Então, seria mais ou menos sobre isso, que a gente possa fazer essa ausculta interna, de ganhando realmente essa autonomia, porque até por intermédio disso, a gente não fica tão preso a pedir sempre conselhos para as pessoas. E claro, a gente tem que ter ali, né, as nossas pessoas de confiança, mas saber que a nossa vida, ela é única, a nossa missão, quem sabe de verdade, é o nosso espírito imortal, sabe? Então, é tomar mais um pouco a autonomia da nossa vida, fazer melhores escolhas, e fazer melhores escolhas significa meditar, orar, pensar e fazer revelar todo esse potencial interno, tudo isso que quer vir à tona, né? Então, cada indivíduo possui um canal sapiencial que pode entrar em sintonia com a fonte abundante da sabedoria universal. O sábio tem a capacidade de se autogovernar, uma vez que, ao penetrar na essência das coisas, analisa, sintetiza-os
utilizando somente a própria coerência, a autenticidade e proveniência do seu reino interior, claro, aplicando as leis divinas à nossa vida, mas ganhando essa confiança, ganhando essa autonomia de que na verdade está muito presente, o reino de Deus está dentro de nós, e está, de verdade. Que a gente possa tomar esse conhecimento e, sobretudo, aplicar na nossa vida. Então, semana que vem a gente comenta mais outras chaves sobre a sabedoria e eu espero que esse estudo esteja sendo proveitoso de algum modo para vocês, tá bem? Uma boa quarta-feira para todos. Até logo.